Então, no verso 4 do capítulo 1, está escrito: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Tá? Os 7 espíritos que estão diante do seu trono, nós vamos falar um pouco mais para frente. Eu quero destacar hoje aqui daquele que é, que era e que há de vir, e que o verso 7 corrobora com a informação. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Até mesmo os que trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Tá? Vede, ele vem com as nuvens. Essa expressão do grego aqui, ele vem, ela é muito mais ele está vindo do que ele vem. Você deve ter ouvido várias vezes, Jesus voltará. Mas a expressão correta aqui do grego é Jesus está vindo. Tá? Jesus está chegando. Jesus está vindo. Isso denota que ele já está numa ação de vir. Então, é diferente de ele vem. Ele vem denota uma esperança, mas como se ele ainda não tivesse se movimentado, não tivesse... Eu vou fazer uma ilustração aqui. Tá? Eu estou aqui estou aqui em casa, e aí eu recebo uma ligação em que diz que meu amigo fulano de tal vem, tá, para me visitar. É diferente de quando ele pega o telefone e me liga alguns quilômetros daqui e diz assim: eu estou indo. O que dá a entender ainda melhor: eu chegarei. Eu estou chegando. Então João se preocupa muito nessa introdução aqui, nessa saudação, nessa doxologia, em deixar bem reforçado que Jesus está voltando. Tá? O verso 5 vai dizer assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, tá? E o soberano dos reis da terra. Veja, aqui, primogênito dos mortos, como eu já comentei em alguns outros vídeos, Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Ele mesmo ressuscitou Lázaro. Tá? Agora, o primogênito dos mortos, no sentido de salvador. O primeiro dos mortos no sentido de salvador. Não simplesmente para ressuscitar e tocar sua vida como Lázaro fez, mas como um salvador. Ele é o primeiro dos mortos, ao qual vem com a função, depois de sacrificado, de ressuscitar e salvar. E ele vai dizer o soberano dos reis da terra. Soberano, o rei dos reis, o general dos generais. Então, João está muito preocupado aqui em deixar claro quem é a figura central do Apocalipse. Tá? Aquele que nos ama. Olha que interessante aqui. Ele mostra o amor. Então, a figura central de um Jesus, de um Cristo, de um Deus, se é que eu posso falar de um, né? Mas de Deus, de Jesus e de Cristo, como amoroso. Como amoroso. Parece que não cai bem, né, no livro de Apocalipse, que as pessoas sempre falam de muita simbologia apocalíptica, de fim de mundo, de sofrimento, a palavra amor. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Lembram que o próprio Cristo disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então João vai dizer aqui de novo, ó, ele nos lavou nos seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Tá? Então esse seu sangue aqui, de novo, ele remonta para o sacrifício. E ele está dizendo, é este Jesus aqui que foi crucificado, é deste Jesus que nós estamos falando, é ele mesmo. E nos fez reino e sacerdotes, verso 6, para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todo sempre.
Esse, tanto esse amém aqui, como o amém do verso 7, no final do verso 7, que diz sim, amém, amém. Esse sim e esse amém estão escritos em grego e em hebraico. Esse sim e esse amém. Lembrando que o grego da época era como o inglês de hoje em dia, falado em todo o mundo. Então João escreve o livro de Apocalipse originalmente em grego. Lembrando que ele não tinha o seu escrivão, se é assim que eu posso chamar, tá? o escriba, né, acadêmico que o ajudou, tá? No Evangelho, ali presente na ilha de Patmos. Ele estava só. Então ele escreve no grego da época, para chegar a todo o mundo conhecido, especialmente depois a gente vai ver as 7 igrejas, tá? Da Ásia. E aí a saudação tem o seu clímax no verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja, ele vai reforçar aqui, aquele que é, que era e que há de vir, que ele começa no verso 4. Então, tanto no verso 4 como no verso 8, ele reforça novamente a ideia daquele que é, que era e que há de vir. Né? Quem é? Quem sempre foi? Quem sempre existiu? Quem era? Quem é? O próprio Eterno. Está encarnado aqui em Cristo na figura central do personagem do Apocalipse. Então nós temos aqui aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E ele está dizendo aqui então que este Jesus que ele vê ali, na visão, glorificado, majestoso, poderoso, todo-poderoso, ele está dizendo assim, nesta visão, ele é todo-poderoso. Jesus era todo-poderoso enquanto encarnado na Terra, ele tinha suas limitações humanas, como homem. Tá? E ele cumpriu uma série de pré-requisitos da Torá, requisitos legais. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele fazia o sacrifício do Pêssar. Tá? Ele levava o cordeiro, tá, para abater, junto com seus pais, enquanto adolescente. Ele cumpre o rito judaico da época até aquela semana fatídica em que eles não levam mais a ovelha para o sacrifício. Ele é a própria ovelha. Então, enquanto ser humano, ele é limitado, para que você entenda, no Todo-Poderoso. Ele cumpre ritos. Tá? Ele cumpre ritos. Por quê? A profecia dizia que ele teria que, como observar a Torá, como observar os 5 primeiros livros de Moisés, para que fosse o Messias, ele teria que ter essa prerrogativa. Então, aqui, agora, João está vendo o vislumbre do Todo-Poderoso. Não mais o Jesus homem, 100% homem, 100% Deus. Mas agora o Jesus 100% Deus. Tá? O Todo-Poderoso. Então, João vai finalizar esse início de prólogo, saudação e doxologia, deixando claro que esse que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, ele é Jesus de Nazaré, o mesmo ao qual ele viveu os evangelhos, ali, o evangelho, ao qual ele viveu os milagres, a qual ele viveu as ressurreições que ele viu acontecer, as curas, e o desafio de Jesus perante uma classe de judeus, que não são todos, tá? Não me interpretem erroneamente, que seriam os fariseus, a qual ele mesmo dizia que não estavam numa conduta verdadeira. Tá? E agora Jesus ele é visto por João, na visão, como o Todo-Poderoso, como o grande El Shaddai, como Deus presente. Tá? Então, essa doxologia aqui, ela é importante porque João vai enviar para as 7 igrejas que estão na Ásia. E ele vai dizer no verso 4, graça e paz. Que lindo, porque
Jesus se preocupava muito com a shalom, com a paz, essa completude, né? Mesmo no momento de aflição, de dificuldade. E graça também. Então ele já vai começar lá no verso 4, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Tá? E daí ele vai dizer, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho primogênito dos mortos. Então, tanto o eterno Pai, Deus, como o eterno Filho, Cristo, participam junto com o anjo ao entregar a revelação para João, e João agora aqui está dizendo, eu vou ter a incumbência de levar as 7 igrejas da Ásia, que nós vamos falar mais para frente, tá? Essa ordem muito bem lógica e estabelecida, essa sequência de ordem lógica que o livro segue, ela preconiza uma ideia que há um design inteligente, que há o Deus Todo-Poderoso, que nasce na mente dele o livro da revelação, e que ao ele entregar as 7 igrejas da Ásia, que nós vamos ver a seguir, vai junto uma mensagem, tá? Uma mensagem tanto de, olha, se você fizer isso, ok, beleza, ótimo, parabéns, tá? Mas se você não fizer isso, olha, a reprovação não vai dar certo. Então ele se preocupa muito em dizer quem é que revelou essa mensagem para as 7 igrejas, tá bem? Esse é uma pequena saudação que João se preocupa em fazer para deixar muito bem claro que Jesus Cristo é quem entrega, né, pro anjo, o anjo a João e o João às 7 igrejas, tá bom? Nós estamos falando de Jesus de Nazaré aqui. Então vamos para frente, espero gravar no próximo vídeo a sequência disso e espero ter contribuído também um pouco com essa doxologia do livro do Apocalipse, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê graça. Que o Eterno levante o seu rosto sobre ti e te dê paz.